quando a luz refletida de um pequeno ponto cruzou os sensores do Pan-STARRS. Em 2017, ninguém imaginou que estava começando um dos maiores enigmas astronômicos do nosso tempo. Entre tantos objetos que riscavam o céu todas as noites, aquele parecia apenas mais um. Fraco, rápido, discreto, mas bastaram algumas horas de cálculos e análises para que os astrônomos percebessem algo profundamente incomum. Ele não seguia a dança dos corpos do sistema solar. Ele vinha de fora, de muito longe. Assim nasceu o interesse por Oumuamua, um nome havaiana que significa o mensageiro, que chega primeiro. Um título poético demais para um objeto tão pequeno, mas que talvez descrevesse de forma perfeita a sensação que tomou conta da comunidade científica, menos a impressão de que estávamos diante de algo que não pertencia ao nosso quintal cósmico. A trajetória revelava sua origem interestelar. Ele não estava preso ao Sol, não girava em torno de nada conhecido, apenas passava, rápido, silencioso, indiferente. Sua velocidade era extrema, seu caminho incomum, mas o que realmente chamou a atenção foram suas características físicas. À medida que os dados eram analisados, ficava claro que nada nele parecia seguir padrões convencionais. A luz que refletia indicava uma forma extremamente alongada ou extremamente achatada, menos tão incomum que nenhum outro objeto natural já observado possuía proporções semelhantes. Alguns modelos sugeriam que poderia ter centenas de metros de comprimento, mas com uma espessura inimaginavelmente pequena, quase como uma folha cósmica. Seria isso um fragmento arrancado de um planeta distante, um pedaço de um cometa interestelar antigo demais, para ainda conter gelo, ou algo construído? O movimento também era estranho. Ele girava de forma caótica, como se estivesse cambaleando, incapaz de manter um eixo único. Esse tipo de rotação era raro, difícil de explicar e ao mesmo tempo indicava que qualquer aproximação para fotos detalhadas seria inútil. Só veríamos borrões, só teríamos dados indiretos. Mas mesmo com as limitações, algo perturbador começou a surgir nos cálculos. Quando Oumuamua se distanciava do Sol, sua velocidade aumentava. Era sutil, mas real. Ele acelerava sem produzir jatos, sem soltar gás, sem apresentar coma menos, ou seja, sem fazer nada que um cometa faz quando é aquecido. Era uma aceleração sem causa aparente. A explicação natural mais aceita dizia que talvez estivesse liberando hidrogênio preso em sua estrutura interna menos, mas isso exigiria propriedades geológicas extremamente específicas e improváveis. Outras hipóteses falavam em pressão da radiação solar, o que só funcionaria se ele fosse absurdamente fino, quase como uma vela. A partir daí, o debate se dividiu em dois caminhos. O caminho do natural, onde seria um fragmento extremamente raro, de algo que se formou longe demais para entendermos, e o caminho do artificial, onde poderia ser um dispositivo interestelar, uma tecnologia que vagava há milhões de anos pelo espaço. E não era apenas a forma ou a aceleração que alimentava o mistério, mas também sua rota de entrada. Ele não veio de um ponto alinhado com regiões densas da galáxia, mas de uma direção relativamente comum, como se estivesse navegando. Não havia como saber se sua origem era aleatória ou intencional, se era um visitante involuntário ou um explorador silencioso. Enquanto isso, sua superfície parecia metálica ou altamente refletiva. Ele não exibia cor idêntica à de asteroides típicos. Não tinha sinais de gelo. Não parecia se comportar como nada familiar. Sua passagem foi tão rápida que quando o interesse global explodiu, ele já estava indo embora. O máximo que a humanidade pôde fazer foi observar seu rastro e tentar reconstruir o que ele poderia ser. Porém, talvez o aspecto mais inquietante não fosse sua natureza física, mas sim o que representava. Porque se objetos como Oumuamua existem, significa que pedaços menos naturais ou artificiais de outros sistemas planetários podem cruzar o nosso. Significa que o espaço interestelar não é tão vazio quanto imaginávamos. E significa principalmente que não estávamos preparados para um encontro como aquele. Ele passou por nós como um visitante apressado, mas deixou perguntas profundas. De onde veio? Como se formou? O que exatamente o impulsionou?
E se ele fosse apenas o primeiro de muitos? Ao observar seu desaparecimento gradual rumo ao escuro da galáxia, ficou a impressão de que ele não apenas viajava menos, ele retornava ao silêncio de onde veio, levando consigo segredos que talvez nunca conheçamos completamente. Mas o que sabemos até hoje já é suficiente para transformar Oumuamua no objeto mais misterioso que já entrou no sistema solar. Ele não apenas desafiou nossas categorias, ele as destruiu. Enquanto tentamos compreender sua passagem, percebemos que talvez o maior mistério não seja o que ele é, mas o que ele significa. À medida que Oumuamua se afastava do Sol, os dados revelavam algo que parecia desafiar as leis mais básicas da dinâmica orbital. Ele não desacelerava como qualquer objeto natural faria. Pelo contrário, apresentava uma leve aceleração adicional. Um impulso sutil mas consistente. Em escalas cósmicas, pequenas diferenças podem revelar grandes verdades. E foi exatamente isso que ocorreu. A aceleração era suave demais para ser causada por combustão, jatos ou qualquer tipo de ejeção visível. Telescópios ao redor do mundo confirmaram. Não havia coma, não havia cauda, não havia evaporação detectável. Era como se o objeto estivesse sendo empurrado por uma força invisível. Uma força que não se encaixava nas categorias tradicionais. A partir daí, começou um dos debates científicos mais acalorados da década. Uma das primeiras hipóteses foi a da liberação de hidrogênio. Se Oumuamua fosse um fragmento de gelo de hidrogênio puro, menos algo nunca observado, poderia, teoricamente, liberar gás sem produzir sinais detectáveis. Mas essa explicação exigia um tipo de corpo tão frágil e improvável que sua simples sobrevivência ao espaço interestelar parecia quase impossível. Outra ideia surgiu. Talvez fosse um objeto extremamente fino, semelhante a uma vela solar natural, acelerado pela pressão da luz. Isso explicaria seu comportamento sem requerer jatos ou evaporação. O problema? Nada na natureza produz, de maneira conhecida, fragmentos tão finos com as proporções sugeridas pelas observações. Seria como se o universo tivesse criado, de forma espontânea, uma lâmina gigantesca vagando sozinha pelo espaço. E então veio a hipótese mais ousada, não rejeitada por todos, mas tratada com extremo cuidado. Talvez fosse tecnologia, talvez fosse um dispositivo navegando entre estrelas, movido pela luz ou por algum mecanismo desconhecido. Não necessariamente uma nave tripulada. Não necessariamente algo vivo. Talvez apenas um artefato tão antigo quanto os sistemas planetários extintos. Um mensageiro silencioso cruzando a galáxia sem destino definido. Essa teoria ganhou força por alguns motivos específicos. Primeiro, a forma altamente alongada ou achatada, algo raro em objetos naturais. Segundo, a aceleração sem causa aparente. Terceiro, a ausência de sinais cometários em qualquer estágio da aproximação ao Sol. Mas o argumento mais forte não era nenhum desses. Era sua simples probabilidade estatística. Para que algo tão incomum surgisse por processos naturais, seria necessário que eventos extraordinariamente raros acontecessem em sequência menos em outro sistema planetário, em outra estrela, em outro contexto completamente alheio ao nosso. A possibilidade de estarmos observando um fragmento de tecnologia antiga não parecia mais absurda do que a de estarmos observando um fragmento geológico impossível. Oumuamua, porém, não nos deu tempo. Ele passou rápido demais. Ele não esperou ser fotografado de perto. Não reduziu a velocidade, não enviou sinais. Ele apenas continuou sua rota, acelerando com a precisão de um viajante que conhece seu caminho, ou com a naturalidade de um fragmento que simplesmente reage à física de formas que ainda não compreendemos. E então, quando sua luminosidade se tornou fraca demais, restou apenas o rastro matemático. Um conjunto de números que parecia sugerir mais perguntas do que respostas. Não havia como perseguir Oumuamua. A tecnologia humana não chegava nem perto da velocidade necessária. A única chance teria sido uma missão lançada anos antes de sua chegada, menos algo impossível, já que ninguém esperava visitantes interestelares. Por isso sua passagem deixou uma marca tão profunda.
Ele nos mostrou o quanto somos lentos para reagir e o quanto sabemos pouco sobre o que há entre as estrelas. Mas enquanto os debates cresciam, uma segunda pergunta emergia nas discussões científicas. Se Oumuamua não é o primeiro objeto interestelar a entrar no sistema solar, por que nunca detectamos outros? A resposta era, ao mesmo tempo, simples e alarmante. Até recentemente, não tínhamos instrumentos sensíveis o suficiente. Ele foi apenas o primeiro que conseguimos perceber, não o primeiro que nos visitou. Isso mudou tudo. Se há mais objetos como ele viajando entre estrelas, significa que o espaço interestelar é muito mais dinâmico do que imaginávamos. Significa que fragmentos menos naturais ou não podem cruzar nosso caminho com frequência. Significa que não estamos apenas orbitando o Sol, mas atravessando um oceano cheio de viajantes desconhecidos. E de certa forma, significa também que, em algum lugar, essa história pode ter começado de forma completamente diferente. Talvez Oumuamua seja um vestígio de mundos destruídos, ou uma ferramenta perdida, ou uma mensagem cuja linguagem não podemos decifrar. Talvez seja apenas um fragmento solitário de rocha interestelar. E talvez isso seja por si só ainda mais fascinante. Mas antes que desaparecesse completamente, sua aceleração final deixou uma última impressão. A sensação de que ele estava indo para algum lugar. Não era um corpo errante sem destino. Era mais como um viajante retomando sua rota antiga menos silenciosa, direta, imperturbável. E é aqui que um detalhe importante surge. Tudo o que sabemos sobre Oumuamua foi obtido graças à curiosidade humana. A vontade de olhar para cima. A ciência que tenta decifrar o universo, mesmo quando ele insiste em permanecer em silêncio. E é essa curiosidade que nos permite contar histórias como esta. Aliás, se você estiver gostando de explorar esses enigmas comigo, vale muito a pena se inscrever no canal. Assim você ajuda esse projeto a continuar. E não perde nenhum dos próximos mistérios que estamos prestes a desvendar juntos. Aqui, no Canto das Estrelas. À medida que mais dados eram coletados, mais claro se tornava que Oumuamua não poderia ser completamente explicado pelos modelos tradicionais de objetos interestelares. Nada no comportamento dele parecia obedecer às regras que descrevem cometas, asteroides ou fragmentos gelados, expulsos de sistemas distantes. Pelo contrário, cada nova medição parecia aprofundar o mistério. Como se aquele objeto estivesse desafiando silenciosamente nosso entendimento sobre o que vagueia entre as estrelas. E com isso, surgiu uma pergunta incômoda, não necessariamente a mais provável, mas certamente a mais difícil de ignorar. E se Oumuamua não fosse apenas um corpo natural? A aceleração não gravitacional continuava sendo o ponto que mais intrigava os pesquisadores. Em objetos convencionais, esse tipo de aceleração costuma ser explicado por jatos de gás expelidos pela superfície, quando o calor solar vaporiza gelo. Um processo chamado outgassing. Mas Oumuamua nunca mostrou qualquer rastro desse fenômeno. Nenhuma cauda, nenhum envelope de poeira, nenhuma emissão detectável. Tudo permanecia limpo, seco, silencioso. E ainda assim, ele acelerava, como um veleiro cósmico sendo impulsionado por uma força invisível. Alguns pesquisadores começaram a explorar hipóteses alternativas. Uma delas sugeria que o objeto poderia ter uma superfície altamente reflexiva, algo semelhante a uma vela solar natural, uma estrutura extremamente fina, quase como uma folha de grafite interestelar. Se esse fosse o caso, a pressão da luz solar seria suficiente para explicar sua propulsão. Mas isso levantava outra questão ainda mais perturbadora. Como um objeto natural poderia adquirir uma forma tão fina, tão precisa e tão leve a ponto de ser impulsionado apenas pela radiação solar? Nenhum processo conhecido de formação planetária ou colisão entre asteroides produziria algo assim espontaneamente. Outros estudos levaram a especulações mais ousadas. Alguns cientistas, cautelosos porém inquietos, passaram a considerar que Oumuamua poderia não ser completamente natural. Talvez fosse um fragmento de algo maior. Uma peça de tecnologia interestelar que havia sido abandonada
extraviada ou simplesmente perdida ao longo de um trajeto que atravessava vastidões cósmicas. Não necessariamente uma nave, não necessariamente um objeto funcional, mas possivelmente um artefato, um resquício de engenharia criado por uma civilização tão antiga que seus vestígios já se fragmentaram, vagando agora entre sistemas estelares como escombros silenciosos. E, enquanto o debate científico se intensificava, a trajetória do objeto continuava despertando inquietações. Oumuamua parecia ter vindo de uma região próxima ao fluxo estelar de Carina e Columba, um conjunto de estrelas jovens em movimento conjunto. Mas essa origem não era confirmada. Pelo contrário, projeções sugeriam que o objeto poderia ter começado sua jornada há dezenas ou centenas de milhões de anos, atravessando o espaço profundo com a paciência dos fenômenos que não se importam com o tempo humano. Era possível que o objeto tivesse passado por vários sistemas planetários antes de chegar até nós. E, se assim fosse, qualquer pista sobre sua aparência original teria sido desgastada por um processo que nenhuma tecnologia humana é capaz de replicar. Erosão interestelar. A erosão causada pelo espaço não é como a erosão terrestre. Não há vento, não há água, não há atrito com matéria densa. O desgaste ocorre por bombardeamento constante de partículas de alta energia, radiação, microimpactos de poeira cósmica e ciclos térmicos extremos. Ao longo de milhões de anos, estruturas rígidas podem ser polidas até assumirem formas suaves, alongadas e aerodinâmicas, exatamente como as observadas em Oumuamua. É possível, portanto, que sua aparência não revelasse o que ele era originalmente. Ele poderia ter sido algo totalmente diferente antes de cruzar seu primeiro bilhão de quilômetros interestelares. E então, havia a questão de seu movimento. Oumuamua não se comportou como os demais visitantes interestelares que estudamos. A forma como ele girava era estranhamente irregular, quase caótica, como se tivesse sido perturbado por algum evento violento no passado distante. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento parecia manter uma consistência matemática desconcertante, como se estivesse preso em um tipo de tumbling que só objetos extremamente rígidos conseguem sustentar por longos períodos. Isso sugeria que sua composição interna poderia ser incomum, menos talvez metálica, talvez fractal, talvez algo ainda desconhecido. Os observadores também notaram que Oumuamua não seguia um simples caminho retilíneo após sua passagem. Sua rota parecia obedecer a um padrão que, embora explicável pelas regras da dinâmica celeste, levantava a suspeita de que o objeto estava particularmente sensível à pressão da luz solar. Um comportamento que, mais uma vez, não combinava com cometas ou asteroides tradicionais. Afinal, por que um objeto tão pequeno seria tão fortemente influenciado por uma força tão sutil? A resposta mais natural seria: porque ele era mais leve, mais fino ou mais oco do que qualquer corpo natural conhecido. Alguns pesquisadores compararam o objeto a uma vela solar artificial, não porque acreditassem de imediato que fosse tecnologia alienígena, mas porque essa comparação fornecia um modelo matemático que se encaixava perfeitamente com os dados observados. Ainda assim, essa hipótese carregava consigo um peso filosófico enorme. Se Oumuamua fosse realmente um artefato, mesmo que um pedaço de sucata interestelar, isso significaria que tecnologias capazes de atravessar distâncias inimagináveis existiam em algum lugar. Em algum tempo, talvez, antes mesmo de a Terra ser o que conhecemos hoje. E à medida que os dados eram revisados, refinados e debatidos, outra questão começou a surgir. Por que justamente agora? Por que algo tão singular atravessou o nosso sistema solar em um momento em que nossas tecnologias de observação estavam avançadas o suficiente para detectá-lo? Seria apenas coincidência ou seria uma estatística natural? O primeiro de muitos visitantes que aprenderíamos a identificar conforme aprimorássemos nossos instrumentos? Alguns estudiosos defendiam que Oumuamua poderia ter sido apenas o primeiro de uma longa série de objetos interestelares que cruzam nosso caminho. Regularmente menos, apenas não tínhamos capacidade de detectá-los antes. A verdade, no entanto, permanecia silenciosa.
Oumuamua já estava longe, escapando para as regiões externas do sistema solar, com uma velocidade que tornava impossível qualquer perseguição. Nenhum telescópio seria capaz de recuperar detalhes mais claros sobre sua superfície, sua composição ou sua estrutura interna. Tudo o que restava eram dados fragmentados e uma imaginação coletiva tentando preencher as lacunas. E foi nesse espaço entre o conhecido e o desconhecido que surgiu a hipótese mais inquietante. E se Oumuamua tivesse vindo não por acaso, mas como resultado de um mecanismo deliberado? Não necessariamente um visitante enviado diretamente à Terra, menos essa ideia parecia improvável para a maioria dos pesquisadores. Mas talvez fosse parte de um fluxo maior de objetos artificiais, derivados de tecnologias que viajam sem destino fixo, vagando como sementes interestelares carregadas por forças que mal compreendemos. Assim, o mistério permaneceu intacto, e, quanto mais o objeto se afastava, mais crescia a sensação de que algo extraordinário havia passado por nós, silenciosamente sem intenções claras, sem revelar sua verdadeira natureza. A Terra assistiu àquele visitante cruzar o céu por alguns instantes cósmicos, mas a compreensão sobre o que ele realmente era continuaria a escapar pelos próximos anos. A ideia de que um objeto interestelar possa carregar em si fragmentos de um conhecimento perdido desperta uma inquietação, prima ao menos aquela sensação silenciosa de estar diante de algo que não compreendemos, mas que ainda assim nos observa de volta. Oumuamua, com sua trajetória inclinada e seu silêncio absoluto, abriu portas demais para serem completamente fechadas. E, enquanto os anos passam, pesquisadores continuam revisitando cada fragmento registrado, cada curva em sua órbita, cada variação mínima em sua aceleração. Porque no fim, compreender esse visitante é de alguma forma tentar entender nossa própria solidão cósmica. Mas talvez a pista mais intrigante não esteja em números, nem em cálculos. Talvez esteja em sua forma. Um objeto natural costuma ser irregular, fragmentado, desgastado. Mas Oumuamua parecia não apenas alongado, parecia deliberadamente esguio, como se tivesse sido moldado pela necessidade de atravessar o vazio com eficiência extrema. A luz do Sol refletia em sua superfície de modo desigual, criando padrões que alguns astrônomos descreveram como impossíveis de categorizar. Uma estrutura rígida demais para ser gelo comum, mas leve demais para ser metal. Uma composição que, até hoje, escapa de qualquer classificação completa. Há quem sugira que poderia se tratar de uma espécie de relíquia, não ativa, não funcional, mas um resto adormecido de algo muito maior. Se civilizações surgem e desaparecem em escalas de milhões de anos, objetos como esse poderiam ser tudo o que sobra para testemunhar sua passagem. Talvez sejam como garrafas lançadas ao oceano do espaço, cruzando gerações infinitas enquanto suas criadoras já foram engolidas por suas próprias estrelas moribundas. Um artefato sem propósito atual, mas carregado de propósito original. E se fosse isso, nós nem sequer saberíamos o que estávamos vendo. Outros cientistas preferem outra hipótese. A de que Oumuamua seja, na verdade, um fragmento arrancado de um mundo distante. Um pedaço de algo maior, talvez de um planeta que já não existe, ou de um círculo de asteroides destruído por forças que mal conseguimos conceber. Nesse cenário, ele seria um sobrevivente, arremessado ao espaço após um evento catastrófico, viajando sem destino, testemunhando silenciosamente o fim de um sistema inteiro. Se isso for verdade, tocar esse objeto seria como tocar a história de uma estrela que nunca vimos, de mundos que nunca conheceremos. De qualquer forma, sua natureza permanece inquietantemente inadequada para qualquer explicação isolada. Não há uma hipótese única que satisfaça todas as observações, e é justamente aí que reside a beleza e o desconforto desse visitante. Ele exige que abandonemos respostas simples. Ele nos obriga a admitir que talvez o universo ainda tenha truques que nem imaginamos. Imagine, por um instante, sua travessia, séculos deslizando pelo escuro absoluto, sem colisões, sem ruídos, sem testemunhas. Um viajante solitário movendo-se, por pura inércia, ou por algo que não conseguimos definir. A cada estrela que passa, permanece inalterado. A cada sistema que observa de longe, apenas segue adiante,
sem emoção, sem escolha menos. Ou talvez, com um propósito que não somos capazes de decifrar. Oumuamua não é apenas um objeto. É uma narrativa condensada, um símbolo da vastidão e daquilo que não entendemos. Ainda assim, existe uma pergunta recorrente entre cientistas e curiosos. Por que justo agora? Por que em nosso tempo, em nossa geração, esse visitante resolveu atravessar o coração do nosso sistema solar? A probabilidade de algo assim acontecer justo durante nossa era tecnológica é absurdamente pequena, menos quase improvável. E essa improbabilidade desperta a sensação incômoda de que testemunhamos algo que não era apenas aleatório. Algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Alguns estudiosos defendem que podemos estar subestimando a frequência desse tipo de encontro. Talvez objetos interestelares, como ele cruza em nossa vizinhança mais vezes do que imaginamos, mas simplesmente não temos tecnologia suficiente para detectá-los. Pode ser que o cosmos esteja repleto dessas relíquias silenciosas, vagando entre estrelas, passando despercebidas por civilizações que nunca perceberam sua presença. Nesse caso, Oumuamua seria apenas o primeiro de muitos. Mas e se ele não for o primeiro, apenas o primeiro a ser notado? Essa linha de pensamento nos leva a outra questão ainda mais profunda. Quantas histórias já perdemos? Quantos visitantes passaram antes que tivéssemos telescópios capazes de percebê-los? Quantas mensagens mudas nos atravessaram sem deixar rastro? A ignorância sobre esses encontros perdidos alimenta tanto a ciência quanto a imaginação. Porque, se o universo já nos enviou sinais antes, quantos deles passaram sem sequer serem lembrados pelo tempo? Outro ponto que intriga os pesquisadores é o fato de que Oumuamua parece ter sofrido uma leve aceleração ao se afastar do Sol, menos algo sutil, mas significativo. A hipótese mais aceita é a sublimação de gelo exótico, que teria criado um impulso semelhante ao de um pequeno jato. Porém, ninguém jamais encontrou evidências diretas desse material em sua superfície, sem poeira, sem cauda, sem vapor detectável, apenas uma aceleração inexplicável que ainda paira como um mistério matemático. Essa aceleração levantou a ousada possibilidade de que pudesse tratar-se de um objeto equipado com algum tipo de mecanismo. Talvez não um motor, mas uma estrutura que reagisse de forma anômala à luz solar. Uma espécie de vela luminosa, uma superfície projetada para aproveitar a energia estelar. Mesmo que tivesse sido criada por uma civilização há milhões de anos, ainda poderia ter funcionado de modo residual. Seria como encontrar um pedaço de tecnologia antiga que ainda reage ao ambiente, mesmo após eras de abandono. Mas claro, essa ideia também enfrenta críticas. Muitos cientistas insistem que precisamos ser cautelosos antes de atribuir intenções a um objeto inerte. Eles argumentam que explicações naturais, por mais improváveis que pareçam, devem ser sempre a primeira opção. E tem razão, menos a ciência precisa de rigor, não de impulsos. Mas o fascínio humano vai além da lógica. Ele mora naquela fronteira delicada entre o possível e o extraordinário. Por isso, quando pensamos em Oumuamua, não pensamos apenas no que ele é, mas no que ele representa. Representa a primeira vez que sentimos, com absoluta clareza, que não estamos isolados do resto da galáxia. Que pedaços de mundos distantes podem nos visitar. Que o universo não é apenas um lugar onde vivemos. É um lugar que também pode vir ao nosso encontro, seja por acaso ou não. E assim, seguimos, construindo hipóteses, investigando dados, refletindo. Oumuamua já se foi, desapareceu na escuridão e nunca mais retornará. Mas talvez isso seja parte de seu propósito. Não ficar, mas despertar. Ele é um lembrete cósmico de que há mais perguntas do que respostas, mais mistérios do que certezas, mais espaço do que nossas mentes conseguem abarcar. E no fundo, talvez seja exatamente isso que o universo queria nos mostrar quando deixou que esse viajante solitário cruzasse nossa órbita por alguns instantes, que ainda estamos apenas começando a entender. O que existe além do nosso céu? Quando pensamos no caminho final de Oumuamua, despercebido no fundo da escuridão, desaparecendo aos poucos até se tornar apenas um ponto perdido no infinito,
algo dentro de nós permanece inquieto. Há um silêncio especial que envolve objetos como esse. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de significados possíveis. É como se, ao atravessar nosso sistema solar, ele tivesse deixado atrás de si uma sombra de curiosidade que jamais poderá ser apagada. E, ainda que nunca mais o vejamos, sua presença continuará ecoando nas mentes de cientistas, filósofos e curiosos, cada um tentando encontrar sua própria interpretação desse visitante interestelar. E talvez seja justamente isso que torna sua passagem tão marcante. Não foi apenas um fenômeno astronômico, foi um evento humano, emocional, quase existencial. Ele nos obrigou a olhar para fora, mas também a olhar para dentro, para nossa sede de respostas, para nosso medo do desconhecido e para nossa vontade profunda de não estarmos sozinhos no universo. Porque, embora a ciência seja uma ferramenta extraordinária para explicar o mundo físico, é a imaginação que dá sentido ao que não podemos tocar. Seja qual for sua natureza, Oumuamua nos desafiou a expandir nossa compreensão do que é possível. Ele abriu portas para novas teorias sobre a formação de sistemas estelares, sobre os materiais que podem existir além do que conhecemos, sobre os limites das estruturas naturais e, ao mesmo tempo, trouxe à tona discussões intensas sobre vida extraterrestre, não no sentido fantasioso de encontros imediatos, mas no sentido científico, cuidadoso, fundamentado. Afinal, se o universo é vasto demais para ser compreendido, por que não considerar que outras inteligências possam ter existido ou ainda existam, navegando entre estrelas com tecnologias que só podemos imaginar? Há algo profundamente poético na ideia de que talvez tenhamos testemunhado o rastro de uma civilização tão antiga que sua própria existência já se apagou há eras incontáveis. Se Oumuamua fosse realmente um artefato menos mesmo que apenas um fragmento de algo maior, seria como encontrar uma pegada na areia de um deserto onde ninguém deveria aparecer. Uma prova muda de que não somos os únicos a deixar marcas no cosmos. E, mesmo que não possamos decifrar sua história, apenas perceber sua passagem já seria suficiente para transformar nossa própria narrativa como espécie. Mesmo entre os cientistas mais céticos, existe um reconhecimento silencioso de que Oumuamua representa um divisor de águas. Ele inaugurou uma nova era. De agora em diante, observatórios estarão atentos para novos visitantes. Telescópios, ainda mais poderosos, serão construídos com esse propósito em mente. Missões poderão ser planejadas para interceptar objetos semelhantes no futuro. Ele mudou a prioridade da astronomia. Ele criou uma nova linha de pesquisa. Ele fez o impossível. Transformou o inesperado em algo que agora esperamos encontrar novamente. E isso revela algo importante. A maior parte das descobertas que transformam nossa visão do universo não acontece em laboratórios, mas sim no instante em que o imprevisível decide cruzar nosso caminho. É um lembrete de que a ciência, por mais estruturada que seja, ainda depende da natureza imprevisível dos fenômenos cósmicos. Podemos observar, medir e estudar, mas não controlar. O universo sempre terá a palavra final. E fenômenos como Oumuamua nos lembram que ainda estamos muito longe de compreender tudo aquilo que existe no espaço entre as estrelas. Ao imaginar sua trajetória atual, afastando-se cada vez mais do Sol, é impossível não sentir uma certa melancolia. Ele está seguindo um caminho sem retorno, viajando para lugares que talvez nunca possamos alcançar. Nenhuma sonda humana conseguirá alcançá-lo. Ele continuará sua jornada por milhões, talvez bilhões de anos, atravessando regiões silenciosas e desconhecidas, sem deixar rastros, sem encontrar resistência, apenas deslizando pelo vazio, com uma elegância que desafia nossa compreensão. E, nesse movimento eterno, ele carrega algo que pertence agora também a nós, a memória de que fomos observadores de sua passagem. Talvez, em algum futuro distante, ele atravesse outro sistema estelar. Talvez desperte a curiosidade de seres que jamais ouviremos mencionar. Talvez seja analisado, estudado ou apenas registrado como mais um viajante interestelar incomum. Ou talvez permaneça para sempre invisível, vagando sem testemunhas, como um segredo guardado entre as galáxias. Mas,
Independentemente do destino final, sua história está entrelaçada com a nossa. Por um breve momento, nossos caminhos se cruzaram menos, e isso é maior do que parece. Há também quem imagine outro cenário. De que Oumuamua não tenha sido apenas um visitante, mas um aviso. Não no sentido ameaçador, mas simbólico. Um lembrete de que a vida, quando existe, não é eterna. Civilizações nascem e desaparecem. Planetas surgem e são destruídos. Estrelas brilham e, um dia, se apagam. Talvez Oumuamua seja um eco de uma civilização perdida que não sobreviveu ao próprio tempo. E assim, ele nos convida a refletir. Quanto tempo nós, como espécie, resistiremos? Que rastros deixaremos para o universo encontrar? Seremos lembrados? Ou evaporaremos como tantos mundos já evaporaram antes? Essas reflexões não diminuem a ciência, menos pelo contrário, a fortalecem. A astronomia nasce do espanto, da curiosidade, da sensação de pequenez diante da imensidão. E Oumuamua reacendeu tudo isso. Ele se tornou um ícone moderno daquilo que sempre moveu exploradores, pensadores e sonhadores. Olhar para o céu é, antes de tudo, um gesto de esperança. É admitir que existe algo maior do que nós, menos algo vasto, profundo e misterioso, que insiste em nos chamar para compreendê-lo, mesmo sabendo que jamais conseguiremos entender tudo. E apesar de toda essa profundidade, há um detalhe que torna tudo ainda mais impactante. Nós o vimos cedo demais. Nossa tecnologia ainda engatinha diante das verdadeiras dimensões do cosmos. Detectamos Oumuamua apenas porque nossos telescópios eram suficientemente sensíveis. Menos, mas apenas o suficiente para vê-lo passar. Não para estudá-lo como gostaríamos. Ele escapou antes que pudéssemos compreendê-lo. Ele foi rápido demais para nossa era, e talvez lento demais para eras que ainda virão. Mas isso não significa que sua história acabou. Muito pelo contrário, ela está apenas começando. Cada nova pesquisa, cada nova simulação, cada novo artigo científico tenta decifrar um pedaço de seu mistério. E, se outros objetos semelhantes surgirem, teremos mais dados, mais comparações, mais clareza. Oumuamua pode, no futuro, se tornar o capítulo inicial de uma nova compreensão sobre os viajantes interestelares. E, quando isso acontecer, perceberemos que estávamos presentes no instante em que tudo começou. Talvez seja esse o maior legado desse visitante. A lembrança de que o universo é vivo, dinâmico, imprevisível. Ele não é um palco estático onde estrelas e planetas permanecem imóveis por eras. Ele é um oceano em movimento constante, cheio de correntes invisíveis, cheio de rotas que se encontram e se separam. Oumuamua surfou uma dessas correntes, e nós tivemos o privilégio de testemunhar sua passagem. E, enquanto ele desaparece lentamente na escuridão eterna, deixamos que sua presença desperte algo dentro de nós. Não medo, mas fascínio. Não respostas, mas perguntas. Não certezas, mas possibilidades. Porque, no final, é isso que torna a exploração do cosmos tão profundamente humana. A busca infinita por significado em um universo que insiste em permanecer misterioso. Oumuamua já partiu, mas seu enigma permanece, brilhando como um pequeno farol na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, lembrando-nos de que, por mais que avancemos, por mais que descubramos, o universo sempre guardará segredos, esperando para serem encontrados. E talvez, em algum ponto distante do futuro, quando nossos descendentes olharem para as estrelas com tecnologias inimagináveis, eles reconhecerão nossa época como o momento em que a aventura realmente começou. Quando o primeiro visitante interestelar passou por nós e nos convidou silenciosamente a seguir seus passos rumo ao infinito.